Muito boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto relacionado como evitar o colapso no ministério, eu quero neste momento falar sobre a diferença que existe entre a teoria e a prática pastoral. Eu estive durante um período de 5 anos assentado nos bancos de uma faculdade teológica, entre outros cursos que eu fiz ao longo da minha vida, nesses 38 anos de fé e 30 anos, um pouquinho mais, de vida pastoral. Aprendi muitas coisas importantes, continuo aprendendo muitas coisas que me são muito úteis no exercício do ministério que Deus me confiou, não só no aspecto pessoal, mas também nos cuidados com as ovelhas de Cristo. No entanto, é preciso que fique muito claro que existe uma diferença enorme entre a teoria, ou seja, aquilo que nós aprendemos na faculdade, nos cursos de teologia, nos cursos de liderança ou outros que nós podemos fazer, e a prática pastoral. São duas coisas que em certos momentos são totalmente opostos. Por isso que é muito perigoso quando algumas pessoas acham que estão plenamente preparadas para o exercício do ministério só porque saíram de uma faculdade de teologia ou porque realizaram alguns cursos. No seminário ou na faculdade de teologia, você vai aprender assuntos como, por exemplo, escatologia, paracletologia, soteriologia, eclesiologia e outros temas que são importantes, que são fundamentais. Você vai aprender hermenêutica, homilética, e tudo isso vai servir como ferramenta para que você possa exercer o seu ministério. Por isso que eu sempre digo que o ministério, aliás, o seminário, ele é importantíssimo na vida de alguém que deseja realizar a obra de Deus. Quando eu decidi fazer o seminário, quando eu tinha ainda meus 25 anos de idade, muito embora antes, aos 15 anos de idade, eu já estudava teologia, foi quando eu fiz o meu curso básico em teologia, eu enfrentei muitas oposições, porque os meus pastores, na época, diziam que não era necessário, eles diziam que não precisava, apenas a graça, a unção do Espírito Santo, uma vida de oração, a leitura bíblica, já seria o suficiente para que eu pudesse realizar o ministério que Deus me confiou. Graças a Deus, eu não deixei de fazer estas coisas que eles me ensinaram, orar, ler a palavra, viver uma vida debaixo da direção do Espírito Santo, mas não abandonei a ideia de fazer um curso de teologia. E isso, evidentemente, me ajudou muito. Só que, quando eu comecei a pastorear, aos 21 anos de idade, eu percebi claramente que as realidades diárias, em muitos aspectos, são diferentes daquilo que eu havia aprendido no seminário. Porque no seminário, os professores, muito embora façam isso com o coração, com a alma, como eu faço em relação aos meus alunos, nem sempre nós conseguimos transmitir com toda a profundidade necessária o que é a vida pastoral na prática. É apenas no campo, é apenas no dia a dia, lidando com as pessoas, lidando com as ovelhas, resolvendo problemas, dificuldades que naturalmente surgem na vida pastoral e na vida da própria congregação, que você saberá o que de fato é ser um pastor. Mas, repito mais uma vez, não é descartável, hipótese alguma, fazer uma faculdade de teologia ou cursos. Inclusive, se você pode ir para um curso de teologia, faça, procure uma boa escola, procure professores que realmente tenham, em primeiro lugar, experiência com Deus e bagagem teológica
para te ensinarem. Agora, tem uma outra questão que eu quero ressaltar, é que, infelizmente, quando nós somos aspirantes ao ministério, quando os nossos pastores eles percebem que há uma vocação de Deus na nossa vida, infelizmente a maioria deles não nos alertam sobre os perigos, sobre as dificuldades, sobre as batalhas que nós com certeza enfrentaremos no exercício do nosso ministério. E por causa disso, muitas pessoas entram na vida ministerial totalmente sem nenhuma noção. Evidentemente que isto é uma falha por parte daqueles que deveriam ter nos ensinado, mesmo porque eles já possuem algumas experiências, já passaram por algumas estradas que os novos obreiros ainda não passaram. Então é dever, obrigação ensiná-los. Eu pessoalmente, quando vejo algum jovem obreiro que está destacando-se no ministério, uma das coisas que eu faço é preveni-lo, prepará-lo, alertá-lo sobre o que possivelmente ele poderá enfrentar na vida ministerial. Agora, finalizando esta rápida palavra aqui, a vida ministerial ela torna-se muito mais complexa, muito mais difícil para aqueles que não querem aprender. Se você deseja ser um obreiro de excelência, se você deseja ser um obreiro que realmente dê frutos que agradem a Deus, que edifiquem a igreja, prepare-se da melhor forma possível. Prepare-se em oração, prepare-se em jejum, prepare-se lendo a Bíblia, lendo bons livros, vivendo uma vida de santidade, submetendo-se integralmente à pessoa do Espírito Santo. Porque aqueles que sabem mais, aqueles que adquirem mais conhecimento, com certeza terão mais facilidade de desenvolverem o ministério que Deus lhes confiou. Tá bom? Essa é mais uma parte do curso que eu dou sobre como evitar o colapso ministerial. Um forte abraço.